A paz do Senhor para todos, seja bem-vindo no meu canal, eu sou a Viviane Ramos. Se inscreva, dê joinha, compartilha. Hoje nós vamos aí estudar a lição 13, a penúltima lição do ano. Diz assim: quando Deus se revela ao homem, é o tema dessa lição. O texto diz assim: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó no capítulo 40, versículo 6. Foi na tempestade, né, que Deus ali respondeu a Jó. Jó, aquele homem de uso com Deus, que foi ali um desafio entre Deus e Satanás para ver se era fiel a Deus, se não ia blasfemar. E realmente Jó foi fiel e não blasfemou, né, contra o nome do Senhor. A verdade prática: mesmo transcendentes e distintos da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. E é isso aí, Deus revela a nós mesmos. Glória a Deus, aleluia. E vamos então ao primeiro tópico da lição: a revelação de um Deus pessoal. O Deus que tem voz, né? O nosso Deus é altíssimo, o nosso Deus tem voz mesmo, fala, né? E tudo tem que obedecer. O nosso Deus falou: haja luz e houve luz, né? Haja terra e houve terra, haja céu e houve céu. Então tudo tem que obedecer aí a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, o Altíssimo, né, havia falado sobre nos primeiros capítulos, né, de Jó. Mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim também no capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, né, sua mulher e seus amigos falaram, que foram ali os amigos condenando, né, acusando, foram Elifaz, Bildad, Zofar e Eliú. E agora Deus, o nosso Deus o Todo-Poderoso, né, fala com Jó. A mulher dele também falou, né? E agora é a vez de Deus falar com Jó. Quando Deus falou com Jó, né? Aqui diz assim: ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Então, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Jó, no capítulo 38, e o verso 1, foi quando no redemoinho Deus apresentou-se a Jó e falou para Jó ali, conversou com ele. Então, foi um momento maravilhoso ali, um momento que Deus falou com Jó. O 2, a poderosa manifestação de Deus. Então foi aquele momento que Deus ali falou com Jó, foi um impacto, né? Muito impactante naquele redemoinho, mas a voz de Deus é poderosa. Deus é todo poderoso, é isso aí. E Deus, ele fala mesmo. Lembra que Deus falou ali com Simão Pedro, quando ele estava pescando e não conseguia pegar peixe, aí Jesus falou, né? Vai, joga do outro lado, né? Lança a rede do outro lado. Ele então jogou a rede do outro lado e veio muitos peixes que quase que ele não aguenta apanhar. Era muitos peixes, ficou pesada aquela rede de muitos peixes. Então Deus, assim, ele fala. Deus falou também com Moisés, né, lá no Monte Sinai. Deus falou com Moisés ali também no monte, né, ali escreveu na tábua ali com a mão dele naquela pedra, foi os 10 mandamentos. Então nosso Deus é o Deus que fala, né, o poderoso manifestação de Deus, nosso Deus que fala. O 3, o Deus que está presente, né? Então, os expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparece várias referências de Deus como El Shaddai, o Deus o Todo-Poderoso. Então, esse aí, né? O Deus que está presente, o Deus o Todo-Poderoso está presente na nossa vida, né? Na nossa casa, na nossa família. Embora Jó, né, achava que estava sozinho, mas não estava sozinho, Deus estava pertinho ali de Jó, estava com ele. Glória a Deus, aleluia. E aqui nesse contexto, Jó clama por encontrar Deus que chega ao seu trono. Jó 23, 3, 8 e 9. Então, esse era o grande dilema de Jó de Uz. Esse Jó, né, o homem de Uz com Deus, que era Jó, ele pensava que Deus o havia abandonado. Foi quando então Deus ali aparece, nesse redemoinho, fala com ele, né, e ele então sente agora a presença de Deus, vê Deus de perto, naquela luta, naquela tempestade, e sabia que Deus não tinha deixado ele só, né? Glória a Deus, aleluia, né? Jó ali sentiu que não estava mais abandonado, não estava sozinho. O 2, a revelação de um Deus sábio na mecânica celestial. Então, Deus convida Jó a contemplar, né, o universo e vê-lo como funciona, né? Deus então olhou ali, chamou a Jó, né, e fez algumas perguntas, né, a uma mecânica celestial, né, que reage aos fenômenos naturais de forma que garante sua perfeita regência. Então, o Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como funciona o funcionamento harmônico, atende de um propósito superior. De fato, o salmista Davi, né, já falou, né, lá na Bíblia registrada, né, no Salmo
de número 19, verso 1, que ele fala bem assim, né? Os céus manifestam a glória de Deus, né? Os céus. E também o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Então o salmista Davi, né, falou isso. E aí, continuando 2, na dinâmica da vida, se Jó não sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó 38, 39 e 41. Então, Jó deveria, né, ser capaz ali, né, de responder a seguinte questão, as perguntas que Deus fez, né? E as perguntas mesmo que está aqui na lição, né? Ó, a primeira pergunta, né, diz assim, como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiram dar cria aos seus filhotes e protegê-los dos prendedores? Né? Tá no verso 39, 1 e 4. E aí, e sobre o jumento e o boi selvagem, as avestruz, e o cavalo de guerra, e o falcão e a águia. Então, são as perguntas, né? Como será? Né? Então, está claro que há uma providência divina que persevera as coisas criadas. Deus persevera, cuida de cada detalhe de cada um. Né? E continuando aqui. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir de Deus de igual para igual. Então, Deus é soberano, sabe de tudo, conhece tudo, onipotente, onipresente. É isso aí. Glória a Deus, aleluia. 3. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus, né? Então, era preciso que Jó conhecesse melhor. Ele já conhecia a Deus, agora na sua criação, ou seja, na sua sabedoria, né? Tudo criou, tudo formou para o seu louvor. É isso aí. Aí, continuando aqui, como contorno da criação, cada formação de uma vida, de cada ato de preservação de criação, é Deus, dando a conhecer ao ser humano. Então, reconhecemos o agir do Criador no universo e nossas vidas. Então, temos que reconhecer aí o Deus, o Todo-Poderoso, que criou o céu, as estrelas, chama cada estrela, né, pelo seu nome. Deus criou o mar, aquele peixinho pequeno lá no mar, o grande também. Então, Deus governa, sabe, conhece tudo, cuida de cada um. Os animais também, ferozes, bravos, né, os valentes. Aqui tá no 3, a revelação de um Deus poderoso e justo, que é o Bedmonte e o Levitã. São dois animais bravos, né, com muita agilidade ali, com muita força, né, que Deus falava pra Jó, né. Deus faz reverência às duas grandes criaturas que são aí, ficou dessas qualidades aí, né, desses dois animais. Ele chama a atenção de Jó pra natureza indomável desse animal, ou seja, se Jó não consegue, né, dominar aí esse animal, como que Jó saberia de tantas outras coisas, tantos outros segredos, né? Mas Deus, ele é capaz, né, de dominar esses animais e todos, porque ele criou, porque ele é o dono, né, e é senhor de tudo e de todas as coisas. É isso aí. O 2, justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar, né, com esses animais, o Bedmonte e nem com o Levitã, então como poderia tratar esse mundo complexo, né, e no mundo espiritual? Só que Deus é soberano, não mandou profeta nem alguma profecia para falar que seria, né, aquele momento de prova, de tempestade, de percas, né, de miséria, de ruína, de enfermidade, que seria simplesmente por um desafio entre Deus e Satanás. Mas Deus estava no controle, sabia que Jó não ia blasfemar, e foi o que aconteceu. Jó continuou fiel a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então, não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Efésios 2 e 8. Então, essa aí, a graça de Deus, é que nos justifica, com a graça de Deus na nossa vida. Conclusão. Então, nesses estudos, mostraremos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava, finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Então, esse se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revê-lo a quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente nos controles de todos os acontecimentos. Então, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, ou que já viveu, né, no momento da luta, da prova, né, da tempestade, aí Deus está no meio da tempestade, Deus está no seu barquinho, Deus não vai deixar você morrer afogado. Creia em nome de Jesus. E assim como ele esteve no momento de Jó ali, o demônio, né, fazendo o Jó perder tudo, o Satanás ali destruindo tudo, até tocou na saúde, Deus estava vendo tudo e aprovou a Jó. Jó foi provado, mas Deus
Deus aprovou e deu vitória e derrotou o diabo. Então Deus também vai te dar vitória, você vai vencer em nome de Jesus. O Senhor está contigo, está vendo tudo. Se é permissão você passar por isso, também permissão Ele vai te dar a grande vitória. É isso aí. Assim como Deus deu vitória para Jó, dá vitória para você também em nome de Jesus. A primeira pergunta: como que o Altíssimo se revelou pessoalmente a Jó? Este falando-lhe por meio de um redemoinho. Foi assim que Deus se revelou, por meio de um redemoinho. O 2. Qual o propósito do livro de Jó revela? Mesmo estando as escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está sempre próximo e presente. Então essa é a resposta. A terceira pergunta: qual o convite que Deus faz a Jó? A contemplar o universo e vê-lo como funciona. A quarta pergunta: Deus censura Jó com a revelação de mecânica celeste e da vida? Não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. A quinta pergunta: o que Deus deseja mostrar a Jó? O seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Então Jó, tá aí a resposta, Jó errou, quando falou que Deus não havia, sido justo nem com o Criador nem com a criatura. Aí Deus manifesta falando dos Criador, dos dois animais adomável ali, que tinha que aguentar ali força, pra ver eles, porque era muito ágil, muito forte aqueles animais. E Deus tem um domínio e controle sobre os mansos, os fortes e os bravos também, porque Deus, Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Então está aí a lição. Deus abençoe, dê joinha, compartilha e se inscreva no canal. Se tiver vermelho aí, é só clicar. Deus abençoe, a paz do Senhor.